Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se prepara para cumprir no absoluto a vontade do Pai, se doando totalmente a nós, reconciliando-nos com o Pai. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe tinha dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade, de fato, de seguir ou não as palavras de Jesus, de seguir ou não os seus passos, de poder trazer para a nossa vida todo o ensinamento de Jesus, que é a palavra de salvação. Vejam no Evangelho de hoje que Jesus está no momento que diz de maneira clara, profundamente comovido. Veja os sentimentos de Jesus. Está comovido e diz que um deles irá traí-lo. Por que alguém trairia Jesus? Vejam, aquilo que nós falamos, a oportunidade sempre vai vir para todos. Judas não estava conhecendo Jesus a partir daquela refeição. Ele já conhecia há bastante tempo Jesus. Há no mínimo 3 anos conhecia Jesus. Via Jesus, seus milagres, caminhava com ele, viu quando Jesus ressuscitou Lázaro, teve todas as oportunidades. Poderia de fato professar a fé acreditar naquele que ele estava vendo, naquele que ele abraçou, naquele que foi um dos convívos com ele. Vejam, a oportunidade sempre é dada para nós. Judas foi obstinado em negar o plano de Deus na vida de Jesus. Ele tinha o seu plano pessoal próprio. Por isso que eu sempre digo, digamos sempre, apesar dos nossos projetos que deveremos ter, dos nossos sonhos, mas não deveremos esquecer: Senhor, seja feita em minha vida a tua vontade. Ou seja, eu quero estar sempre na presença de Deus, resguardado, protegido, abençoado e ser feliz, realizar aquilo que de fato é próprio da minha essência humana, quando nós viemos de Deus, para realizar a vontade de Deus. Judas foi obstinado, queria ele mesmo fazer aquilo, ele
achava que Jesus estava errado, queria impedir a ação de Jesus. Por isso que Satanás tomou conta de Judas, não deixou que Deus agisse na vida dele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, muita cautela, muito cuidado e dizer sempre, todos os dias, temos projetos, mas sempre realinhá-lo e deixar revestido esse projeto na graça de Deus. E assim, depois que ele vai entregar Jesus, era de noite, as trevas, no sentido da entrega de Jesus por 30 moedas, Jesus diz depois que em pouco tempo eles não o verão mais. Ou seja, Jesus vai doar a sua vida, mas logo depois o verão. Pedro, naquele momento, diz que sempre irá seguir Jesus. Jesus diz que naquele momento não, mas depois. Ou seja, Pedro ainda não está completo para dar sua vida, seu sangue, a sua alma, tudo, seu corpo, completamente toda a sua vida a Jesus. Mas o fará. Por isso que Jesus disse que ele primeiro vai passar por um momento muito forte. Vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Ou seja, é um momento forte na vida de Pedro. E também nós precisamos estar atentos para que nunca neguemos a Jesus, mas o professemos como nosso Deus, nosso Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.